Estimados e queridos irmãos e amigos do nosso programa Histórias e Profecias, muita paz para todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo para a nossa fé e para isso nós viemos nesse mundo, né? Para nos aperfeiçoar para a vida eterna. Mas antes de nós falarmos sobre o juízo investigativo, ou o dia 10 do sétimo mês, que começa agora no pôr do sol dia 26, vai até o pôr do sol dia 27, nós vamos orar, né? Para que Deus possa nos iluminar, nos ajudar e possa nos orientar quanto a este dia tão maravilhoso que está aí à nossa frente, tá bom? Então vamos agradecer a Deus e pedir a Deus direção. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede neste programa História e Profecia. Abençoa-nos para que tenhamos palavras de vida e possamos ajudar nossos queridos irmãos e amigos, os que acompanham o nosso trabalho, para que possam entender a importância do dia 10 do sétimo mês ou o dia da expiação. Dá-nos, Senhor, do teu Santo Espírito e nos proteja em nome de Jesus. Amém. Então, antes de nós falarmos sobre o dia da expiação, que é isso que nós vamos fazer hoje, nós vamos louvar o Senhor, tá bom? Aparece na telinha aí o hino e vocês cantam conosco. Destruição é o lugar aonde
bem. Então hoje nós vamos falar aqui o que Paulo escreveu, o que Tiago escreveu, o que Pedro falou a respeito do tribunal de Cristo, não é? Está lá em Romanos capítulo 14 e versículo 10, preste atenção. Romanos 14, versículo 10, mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque despreza teu irmão? Porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Quando isso? É a grande questão, né? Será que é lá para o futuro? Será que quando Cristo vier buscar o seu povo, é o julgamento? Não, ali parece que não é. Porque, segundo o relato bíblico, Jesus virá numa nuvem, não é? E vai ficar numa certa altura lá no céu e não vai descer nessa terra, né? Ele não vai pisar nessa terra. Ele vai enviar os seus anjos dos 4 cantos da terra para recolher aquilo que foi colhido, né? E aquele pessoal vai subir com ele. Eu pretendo estar lá também, não é? Junto lá para subir com ele para o céu. Então ele não vai julgar ninguém. Não vai julgar ninguém. Ah, mas alguém diz, mas tem um juízo lá para frente, lá do Apocalipse, né? O Apocalipse fala num julgamento. E esse julgamento muitas vezes confunde com o julgamento lá de trás, né? Vamos ver aqui, o juízo final. Eu estou lendo para vocês aqui no Novo Testamento, como colocam, né? O Novo Testamento. Eu não estou procurando lá o Velho Testamento que nós falamos já nos programas passados. Então, aqui no Novo Testamento, como dizem, diz assim, Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Olha lá. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então ele viu um trono branco e um que estava sentado sobre ele. Quem seria esse? Esse julgamento é o mesmo de Daniel, onde aparece o ancião de dias, não é? O ancião de dias presidindo aquele tribunal do júri. E vamos ver o que mais. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Vocês observam que aqui tem livros? Lá no Daniel também tem livros. E abriram-se os livros, não é? E que mais? E abriu-se outro livro, que é o da vida. Então aparece também um livro da vida, né? É aquele livro que Davi, ele tinha muito cuidado quando falava com Deus. Ele pedia, não risque o meu nome do teu livro, ou da tua memória, não é? Hoje tem o computador, tem as informática, tem tudo isso, esse recurso que os homens inventaram para armazenar as informações antigas, não é? Ficam armazenadas nesses computadores, e no momento que o operador quer saber daquela informação, na hora ele traz a informação, né? Agora, aqui está dizendo o quê? Os livros. Ora, se os homens têm a memória dos computadores, imaginamos Deus, né? A capacidade de Deus de armazenar todas essas informações. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Dá a impressão que eles vão ressuscitar tudo para depois ser julgados. Mas não é assim, né? O julgamento pode ser também aquelas pessoas que já morreram. Por exemplo, a pessoa morre antes do dia da expiação. O caso dela nesse dia da expiação é resolvido, ou para a vida ou para a morte, né? Não adianta acender vela, não adianta rezar corpo presente, missa de corpo presente, missa de 1 mês, de 1 ano, de 10 anos, nada disso. Não adianta isso, porque o que a pessoa fez em vida
essa que conta, não é? Essa que conta. Então ele fez em vida, e diz assim, aqui se faz, aqui se paga. Tem até um ditado por aí que diz isso, mas é isso mesmo. Que mais? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então nós seremos julgados segundo as nossas obras, né? O que nós temos de feito, ou bem ou mal. Esse é o julgamento, né? Que mais? E a morte e o inferno foram lançadas no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então esse é o julgamento, né? Esse julgamento que hoje está acontecendo no dia 10 do 7º mês. É um dia específico. O dia específico do julgamento. Todos os dias têm o seu significado, não é isso? Mas o dia 10 do 7º mês tem um significado especial, porque é o dia do julgamento. Foi preparado para isso, né? Deus estabeleceu lá na lei, né? Em Levíticos, vamos ver lá rapidinho, em Levíticos 23, como é que Deus fez? Deus demarcou o tempo, né? Então vamos lá, Levíticos 23, vamos ver números. Levíticos 23. Olha, a solenidade do Senhor. Mas falando especificamente do dia da expiação. Dia da expiação. O capítulo 23, versículo 24, nós falamos que é o dia das trombetas, o primeiro dia do 7º mês, né? E aqui, no dia da expiação, veja só o que Deus falou. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala, mas aos 10 desse mês 7º será dia da expiação. Que dia que é a da expiação? Um tempo indeterminado? Não. Dia 10 do 7º mês. Foi isso aqui, olha, veja bem. Mas aos 10 desse mês 7º será o dia da expiação. Então é um dia específico. Tereis santa convocação, e afligirei as vossas almas, e oferecerei oferta queimada ao Senhor. Essa oferta queimada são o nosso sacrifício presente, né? O nosso corpo santo, puro, agradável, né? Que é o nosso culto racional, como disse Paulo. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Então tem um dia específico. Existe o 7º mês? Claro que existe, não é? Porque tem o primeiro. E o primeiro a contar de quando? Lá do mês de Abib, não é? Começa a contagem lá, que seria o primeiro mês, não é? Que Deus estabeleceu. E no 7º mês, que é setembro, presta atenção, setembro não é 9, é 7, né? 7, alguém colocou, não, setembro é 9, né? Isso é uma contrariedade muito séria. E o caso é a lua, não é? A lua que determina o mês. Então, agora, do pôr do sol dia 26 ao pôr do sol dia 27 de setembro de 2020, será o dia 10 do 7º mês. É pouca diferença, né, meus queridos amigos? Ora, dia 10 do 7º mês para o dia 27 do 9º mês é uma loucura, não é não? Mas é para cumprir o que o profeta disse. A Bíblia tem o seu valor importante porque são profecias que foram ditas há muito tempo. Por exemplo, Daniel, por volta do ano 600, mais ou menos, ele profetizou que viria alguém que cuidaria de mudar os tempos e as leis, né? E colocar agora que hoje é 26 de setembro do 9º mês, quando na realidade é o dia 9 do 7º mês. Muita diferença. Mas aqui, vamos lá. Porque toda alma que naquele mesmo dia, se não afligir, será extirpada do seu povo. Então é um dia específico. Nós não vivemos assim, né? Nós casamos, damos em casamento, geramos filhos, não é? Trabalhamos, ou ficamos todo o tempo sem fazer nada. Todo o tempo aqui meditando. Não, não é isso. Então existe um dia
específico, que está na lei, está na Bíblia. Ah, mas Jesus cumpriu na cruz. Não, Jesus não cumpriu na cruz isso aqui, não. Ele cumpriu com aquele sacrifício da sua morte, né? Para agora cumprir lá no santuário. O que mais? Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligirei as vossas almas aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então são dias específicos. Específico. Agora nós precisamos descobrir, não é? Porque está essa confusão no mundo, essa Babilônia terrível no mundo, que para você descobrir não é fácil. Nós já ensinamos aqui nos nossos programas História e Profecia que é encontrar a lua de março, né? Se a lua de março for antes do dia 15, o ano começa em abril. Se a lua nova de março for do dia 15 em diante, começa em março. Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Setembro será o 7º mês. Outubro, o 8º mês. Novembro, a palavra está dizendo novembro, o 9º mês. E dezembro, o 10º mês. Dezembro é 10, não é 12. Não é dezembro, né? Então, o que nós devemos fazer segundo a lei? Afligir os nossos corações. E lá Joel diz para nós rasgar os nossos corações, não os nossos vestidos, como eles faziam antes, né? Faziam antes. E é um sábado, embora que é no primeiro dia da semana. Interessante isso. Nós estamos no sábado hoje, no pôr do sol termina o sábado semanal e começa o sábado anual do dia da expiação. Mas vamos voltar lá no nosso pensamento, lá ainda com o Paulo, né? O Paulo dizendo aqui que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos nós temos que comparecer. Ou comparecemos pessoalmente ou comparecemos à revelia. Você sabe o que é revelia? O revel, né, é aquele que foi convocado lá para o tribunal do júri e não apareceu, né? Outros apareceram no tribunal, que foi um crime coletivo, não é? Então, aquele que não veio, ele vai ser condenado. Ele teve a oportunidade de ali se redimir, né, diante do tribunal do júri, para sair livre daquela acusação. Mas ele não quis, ele preferiu não ir lá, não é, no tribunal do júri. Então ele vai ser condenado. Já pela ausência dele está condenado, né, porque ele não veio, a menos que tenha lá um motivo especial, foi acidentado, está lá internado no hospital, enfim, qualquer coisa assim grave que aconteceu, que ele não pôde estar presencialmente lá nesse tribunal do júri aqui na Terra. Mas aqui Paulo está dizendo que todos nós temos que estar diante do tribunal divino, né? O tribunal de Cristo. E o Tiago fala importante. Tiago fala uma coisa muito importante para nós. Está lá no Tiago capítulo 4, versículo 7 até o 9. Preste atenção aqui que eu vou ler para vocês. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o que Tiago está nos aconselhando? Sujeitar a Deus. Vamos estar sujeito a Deus e resistir ao diabo. Por quê? Porque ele em derredor, buscando a quem possa tragar, né? Como está lá no Apocalipse 12. Alegrai-vos, ó céus, e os que nele habitam. Ai da terra, os que nela habitam. Porque o diabo foi lançado até vós, e tem grande ira, porque sabe que resta-lhe pouco tempo, né? Então é isso que está dizendo aqui o nosso apóstolo Tiago, né? Nosso irmão Tiago. O versículo 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós.
limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então nós temos que chegar a Deus. Vamos nos chegar a Deus, né? Vamos ser humildes e chegar a Deus, para que Deus possa perdoar nossos pecados. Vamos limpar as nossas mãos, a nossa mente, o nosso corpo, para servir a Deus, né? Que mais? E vós de duplo ânimo purificai o coração. Vamos purificar o nosso coração, tirar toda a amargura, toda a tristeza, todo o aborrecimento do nosso coração. E o versículo 9, ele diz: senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Vamos sentir que nós realmente somos pecadores, somos sujeitos aos erros, aos acertos, aos problemas da vida, todos nós. A Bíblia diz que não há um justo só, que faça o bem e nunca peque, porque nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos sujeitos ao pecado, ao desgostar a Deus, né? Então vamos sentir as nossas misérias, lamentar e chorar. Chorar pelos nossos pecados. Porque os nossos pecados, queridos irmãos e amigos, é que separam nós de Deus. A nossa vida desordenada, desconjuntada, é que separa nós de Deus. E nós devemos chegar a Deus, porque chegando a Deus, nós vamos servir a Deus. Mas como servir a Deus, irmão Hélio? Eu vou pegar uma enxada para servir a Deus? Eu vou fazer isso? Não, servir a Deus é cuidar do nosso corpo. É cuidar da nossa mente. É cuidar da gente, né? Porque quando nós cuidamos de nós, claro, tudo melhora. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não habita em paredes. Não habita. Aquela suntuosa igreja toda forrada. Deus não habita nisso. Aquele barraquinho. Também Deus não habita no barraquinho. Deus habita em nós. Nós é que fazemos a diferença. Nós é que servimos a Deus. Nós é que temos a consciência desse Deus maravilhoso. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, né? Então nós vamos nos converter nesse dia 10 do 7º mês. Começa hoje, no pôr do sol do dia 26 ao pôr do sol do dia 27. Vamos converter o nosso riso em tristeza, porque nós pecamos. E quando nós pecamos, nos afastamos do Criador, né? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, como diz lá, o Moisés escreveu lá em Levíticos, vamos sentir as nossas misérias, né? E vamos nos converter ao Senhor. Mas Pedro fala uma coisa muito interessante aqui para nós. Olha, veja lá. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Presta atenção. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. O julgamento começa por onde? Pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Vejam que responsabilidade muito grande que nós temos com nós mesmos, né? Com a gente mesmo. Porque o juízo, e chegou o tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Lá no termo da profecia Daniel 8,14, até 2.300 tardes de manhã o santuário seria purificado, que começa a contagem lá da ordem de Artaxerxes, que deu para eles e Neemias reconstruir os muros de Jerusalém. Se lembram disso? E aí, 2.300 tardes, chegamos em 1844. E lá em 1844 havia um cidadão chamado Guilherme Miller. Esse Guilherme Miller, ele pregava realmente o santuário. Ele pregava que Cristo viria à terra para fazer o julgamento, né? Fazer a limpeza do santuário, julgava ele que era a terra. Mas Cristo não veio na primavera como ele tinha predito. Aí ele ficou muito nervoso, ficou aborrecido e foi estudar o assunto. E chegou à conclusão
que o julgamento não era na primavera, porque tinha duas colheitas lá na Palestina. Uma colheita na primavera e outra colheita no outono, não é? A colheita final do ano era em outono. E aí, mas era em outono que Arão entrava no segundo compartimento do santuário celestial para fazer expiação por ele, pela sua família e pelo povo que estava em volta do tabernáculo. Isso no santuário terrestre, né? Então, o que aconteceu? Ele pensava que Cristo viria à Terra, mas Cristo não veio, como de fato não veio mesmo, né? Mas aí foram estudar o assunto e observaram que no outono era quando Arão entrava no segundo compartimento do santuário celestial. E aí eles foram analisar e chegaram à conclusão de que Cristo realmente não veio à Terra, mas entrou no segundo compartimento do santuário celestial para fazer expiação pelo seu povo, para cumprir Hebreus capítulo 8. Vocês lembram que eu li para vocês? Vamos ver lá outra vez? Hebreus capítulo 8. É muito interessante isso, né? Ele diz assim: a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, ministro do verdadeiro santuário, né? Então, ele é ministro do verdadeiro santuário. Aquele santuário que Moisés, quando subiu no monte, vocês lembram disso? Deus chamou Moisés no monte, ele subiu, olhou aquele santuário e Deus mandou que ele fizesse igual aqui. Mas quando entraria em vigor aquele santuário celestial? Porque aquele terrestre era com Arão, né? E seus filhos. Mas agora aparece o santuário celestial. E Cristo, se ele estivesse na terra, diz aqui o relato, nem tão pouco sacerdote seria, né? E não tão pouco sacerdote seria. Ele era da tribo de Judá e o sacerdote era da tribo de Levi. E ele era segundo a ordem de Melquisedeque, não é? Muito interessante isso. Então, mas Cristo hoje, que é o nosso sumo sacerdote, não é? É aquele cidadão que está lá para defender a nossa causa, né? A causa nós do povo de Deus. Muito bem. Então aqui o Paulo está dizendo, o que Pedro está dizendo, que é tempo. É tempo quando? No fim da profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes de manhã, o santuário seria purificado. Então agora Cristo é intercessor. Todo o tempo? Não. Todo o tempo não, né? Como alguns teólogos dizem assim, não, ele entrou em 1844, está lá à mercê dos nossos pecados. Mas todo o conjunto do tribunal celestial, do tribunal do júri celestial, é composto de vários elementos. O ancião de dias, que é o próprio Pai, o promotor Moisés, não é? Não cuideis que vos hei de acusar perante o Pai, é um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Então Moisés, porque foi dado a lei toda para Moisés. Tem lá os 24 anciãos, aqueles 4 animais, vocês lembram lá do Apocalipse? Tem os milhares e milhares de anjos, né? Milhares e milhares de anjos a serviço da nossa salvação, né? Então eles lá trabalhando naquele sentido, e tem Cristo, o nosso advogado. Então vocês percebem que é todo um movimento importante de pessoas importantes envolvidas nesse julgamento. E não é justo nós pensarmos, não, Cristo está lá há 176 anos. É uma coisa terrível. Se você fizer a contagem de 1844 a 2020, são 176 anos de todo esse movimento preso, e nós aqui casando, dando-se em casamento, gerando filhos, né? E o que tem que fazer? Uma mudança dessas ideias. Tem que mudar isso, porque essa é a reforma, né? Uma mudança de ideias, teorias, nos costumes, atos e práticas. Qual é o momento, Marcelo? Então, meus queridos irmãos, o julgamento começa por nós. Por nós, por aqueles que querem
aqueles que querem, não é? Porque a salvação é de graça. E aqui no Apocalipse, quem quiser que tome de graça da água da vida, né? Quem quiser. O Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser que tome de graça da água da vida. Tem que querer. Se não quiser, não adianta. Vai arrumar um monte de desculpa, porque está escrito no livro tal, e no livro tal está escrito isso. Aquele pensador disse, não é isso, tem que ser a Bíblia. Né? E tem uma escritora que diz, no fim dos dias, é a Bíblia e a Bíblia só. É a Bíblia e a Bíblia só, porque as ideias estão aí, não é? Não tem outro lugar que fale de um período de expiação. Dioturnamente expiação. Nenhum julgamento na sociedade passa um tempo desse jeito, não é? Todo mundo envolvido e o réu lá alheio. Porque lá o profeta Isaías diz assim, eis que o Senhor chama para o choro, para o pranto, para a rapadura da cabeça, por cingidouro do saco. Mas eis aqui gozo, alegria, mata-se vaca, degola-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e diz comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos revelou aos meus ouvidos que essa maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor. O julgamento começa agora, no pôr do sol do dia 26 para o pôr do sol do dia 27. Quem está preocupado com isso? Se nós olharmos o universo, quem está preocupado com essas coisas? Não é? Quem está preocupado que Jesus vai estar lá presente para defender a nossa causa? Quem está preocupado que está lá Moisés com o livro da lei apontando que assim faz o promotor de justiça? Né? Quem está preocupado que está aqueles 24 anciãos, 4 animais naquele tribunal do júri? Quem está preocupado com isso? Ninguém está preocupado com isso. Está preocupado com essa pandemia. Quando vai passar a pandemia para a gente ir para uma praia? Para a gente ir para um bar, para a gente fazer nossas coisas. Não é isso? O mundo está preocupado com isso. O mundo não está preocupado com o dia 10 do sétimo mês. Aliás, nem sabe. Sabe que nós estamos no dia 26 do 9º mês. Isso é loucura. Né? Deixaram a lei de Deus, os seus marcos, os seus desígnios para seguir o homem. Mudaram a adoração do Deus verdadeiro para o Deus humano, pois ele cuidou de mudar os tempos e as leis. E diz que fez isso e prosperou. Alguém está preocupado em servir a Deus? Sinceramente falando, governantes, empresários, estão preocupados? Será que o país vai parar para servir a Deus? Não vai parar, né? Cada um vai continuar na sua carreira, na sua vida e ponto, não é? E vai cada um continuar nas suas atividades. Alguém está preocupado aqui com o chamado de Joel? Alguém está preocupado com isso? Joel está falando aqui, não é? Joel não está falando? Joel está dizendo, olha, veja lá. O que Joel está dizendo? Ainda agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum e com choro e com pranto. Alguém está fazendo isso? Sinceramente falando, alguém está ouvindo aqui? Claro que tem alguns ouvindo, né? Lógico. Porque também não podemos ser como Elias, né? Elias falou, mataram os teus profetas, derribaram os teus... Só eu fiquei. E buscam tirar a minha vida. Mas o Senhor revelou no ouvidinho dele que tinha reservado 7.000 varões que não tinham dobrado o seu joelho a Baal. É claro que tem muita gente ouvindo isso, né?
Nós não podemos dizer, não, só nós estamos ouvindo, não. Tem muita gente ouvindo. Repetindo lá, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum e com pranto. E rasgai os vossos corações, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência e se arrepende do mal. Que Ele é bom? Claro que é. Quem soube disso foi Jonas, né? Jonas, ele foi amaldiçoar lá o pessoal de Nínive, e o governante ali falou, peraí, convocou o povo para fazer o jejum, e até os animais enjoaram. E aí Deus teve compaixão deles e não destruiu Nínive. E Jonas foi lá para o morro e ficou observando de lá o que Deus ia fazer. E Deus não castigou os ninivitas. E ele ficou muito zangado. Porque Deus é isso, queridos irmãos e amigos. Deus é bom. Basta nós procurarmos, né? Convertei a Ele, como está escrito, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Porque em converter ao Senhor, Ele vai abençoar. Veja mais, quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor nosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, separa, diferente daqueles jejuns que a gente faz lá, diferente. Proclamai um dia de proibição. Não é um período de 176 anos, não. É um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Assim fez Nínive. Todos foram jejuar. Iam morrer mesmo? Não iam morrer? Mas pensaram em Deus, que Deus poderia livrá-los como de fato livrou. E foram todos, homens, mulheres, crianças, até os animais, atender o chamado lá do governador de Nínive. Chore o sacerdote, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga, poupa o teu povo ao Senhor. É todo o tempo, 176 anos, chorando, clamando? Claro que não. Claro que não. É um dia de proibição. E esse dia vai ser agora do pôr do sol dia 26 ao pôr do sol dia 27 de setembro. O grande dia da expiação. O grande dia do perdão. E nós não podemos perder essa oportunidade de alcançar. Então chore o sacerdote, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga, poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então Deus tem um povo na terra, sempre teve, né? E esse povo estará fazendo isso, esse jejum. Para quê? Versículo 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo, porque o seu povo atendeu o chamado, o seu povo. Os que não são povo não atendem a chamada, não é? E o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que vos envio o trigo, o mosto, o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais o opróbrio entre as nações. A promessa, queridos irmãos e amigos, é muito grande, é enorme, porque lá no comecinho do Joel nós vimos que o que sobrou de um bicho, o outro comeu, o que sobrou do outro bicho, o outro comeu, e foi assim uma miséria total na terra, e não estamos longe de sofrer isso. Já sofremos o gafanhoto outro dia, não foi? Gafanhoto, já estamos sofrendo essa pandemia, né? O incêndio no mundo, muito interessante, no mundo, os incêndios queimando as casas, as matas, as lavouras, não é?
Está acontecendo isso, né? As enchentes, as marés subindo, tomando conta de cidades. Então está desse jeito a situação do mundo. Fome, peste, terremoto, miséria, está tudo cheio o mundo. Mas nós devemos entregar nosso caminho ao Senhor. Seca, está terrível. O desmatamento está terrível. É uma loucura o que estão fazendo com as florestas, derrubando as matas e plantando capim, botando gado. O gado defeca, urina, vai para o lençol freático, contamina os rios, os mares. Mas a loucura, a ganância pelo lucro a qualquer custo. Outro dia passou aí numa reportagem uma cidade na China, ninguém enxerga ninguém. Uma poluição terrível. A indústria soltando gases e poluindo tudo, fazendo aquilo que a Bíblia condena, destruindo. Como diz Isaías capítulo 24, né? Estão destruindo tudo. Tudo, tudo, tudo. Fome, peste, terremoto, tempestade, seca. O mundo está no conflito. E ninguém tem paz, né? Está difícil. Mas aqui o que está dizendo aqui o profeta? E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, que vai ser o diabo, né? Satanás, que perturba o povo de Deus, ele vai ser lançado como aquele bode, né, lá da expiação. Um bode era para o deserto, ele morria de fome por lá, e o outro era sacrificado para o Senhor. Muito bem. O que mais aqui? Não temas, ó terra, mas vamos ver o 20 ainda, é interessante o versículo 20. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar ocidental, e a sua retaguarda para o mar oriental e ocidental. E subirá o seu mau cheiro, está vendo? E subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. O diabo vai ser derrotado, né, por Deus, e vai sair a sua podridão. E os seus seguidores também. Nós temos que ter um cuidado muito grande, queridos irmãos e amigos, para ser do povo de Deus. Senão nós vamos também se perder junto com eles. Não temas, ó terra, 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 ou terra gente, ou terra solo. Que terra é essa? Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Então o que vai acontecer agora? Fecha a porta da graça, cai as 7 pragas, vai virar um mundo, um deserto, não é? Mas o Senhor vai fazer grandes coisas para o seu povo. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o alvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira dará a sua força. Veja o versículo 23. E vós, filho de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinadores de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês. Então vale a pena, queridos irmãos e amigos, vale a pena sermos fiéis, honestos, verdadeiros, porque o Senhor vai nos livrar de tudo isso. Vai nos dar ensinadores, que vai nos ensinar com justiça, com retidão. Então nós estamos convidando vocês, todos nossos queridos irmãos e amigos, vocês que acompanham o nosso trabalho aqui no programa História e Profecia, que no pôr do sol do dia 26 ao pôr do sol do dia 27 será uma concentração muito importante e vocês poderão também alcançar essa graça, né, em acompanhar o nosso Cristo nesse trabalho advocatício, né? Como diz São João, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Se nós contratarmos, né, meus irmãos? Porque os advogados estão aí nos seus escritórios,
né, aberto lá, uns faz propaganda com o cartão, outra propaganda lá no próprio escritório, mas eles estão lá esperando o cliente chegar, alguém contratar, né? E o juiz também está lá inerte, lá no seu gabinete, e alguém provocando o juiz, né, com a petição, e ele pode atuar no caso nosso, né? O advogado vai nos representar diante do juiz e é por aí que vai funcionar esse juiz investigativo. Então vamos obedecer, vamos anunciar para os nossos vizinhos, nossos amigos, compartilhar com eles desse conhecimento que vocês estão recebendo, para que vocês possam também ajudar outros a também receber o perdão agora no dia 10 do 7º mês. No pôr do sol, dia 27, quando terminar o dia da expiação, vocês possam estar tranquilos e possam também se beneficiar do perdão, tá bom? Então nós vamos cantar mais um hino e vamos orar, agradecer a Deus, não é? E vocês vão compartilhando, entrando aí no nosso programa, né? E acionando, perguntando, questionando, porque nós estamos aqui para isso, né? O nosso foco é a vida eterna. O nosso foco é entrar na cidade pelas portas, não pela janela nem pelo telhado, que ninguém vai entrar por aí. Tem que entrar pelas portas. E é isso. É para isso que nós estamos anunciando a vocês o dia 10 do 7º mês, que é o dia mais importante da nossa vida. Todos os dias são importantes, claro, mas o dia 10, o dia que Deus coloca lá diante dele todo esse tribunal do júri para julgar os nossos casos. Claro que aqueles que foram morrendo, né, vão tendo sacramentado os seus casos, e nós ainda que estamos vivos, né, sujeitos aos erros e aos acertos, e nós estamos também acompanhando esse trabalho expiatório do Senhor Jesus, que é de muita importância. Tudo na Bíblia é importante, tudo, de Gênesis a Apocalipse, né? Mas de tudo isso, o mais importante é o trabalho expiatório do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vamos cantar mais um hino? Acompanhe aí, tem um letreiro, não é? E cante conosco mais esse hino. No celeste lar glorioso da Jerusalém de Deus, eu espero muito ansioso encontrar queridos meus. Lá hei de rever amigos que me amavam como irmãos e que aguardam no jazigo a feliz ressurreição.
Jerusalém. Pois a ti, ó meu amigo, quero lá rever também. Então, queridos irmãos e amigos, nós vamos orar, agradecer ao Senhor, não é? Porque o Senhor é que é o dono da nossa vida, é o Senhor que nos faz levantar, nos faz deitar, andar, vir para ali e para cá. Então, nós temos que dar honra ao Senhor nosso Deus, tá bom? Então, vamos orar e agradecer este momento importante da nossa história. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esse programa História e Profecias. Que os nossos queridos irmãos e amigos, os que acompanham nosso trabalho, possam entender mais esse dever tão importante para cada um de nós. Também ajuda para que possamos ser fiéis, verdadeiros, e todos nós possamos ser perdoados nesse grande dia da expiação. Dá-nos a tua paz e envia os teus santos anjos para nos ajudar, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, a comunhão dos seus santos anjos nos abençoe, Deus sábado de paz e tranquilidade e ajude para que se sustente no próximo sábado agora da expiação. Em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus nos abençoe. Inscreva em nosso canal, compartilhe, participe, pergunte e nós teremos prazer em responder a vocês. Fiquem com Deus, até o próximo programa e um bom dia da expiação no pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém. Até lá.